Bom, então agora nós vamos introduzir a linguagem das funções, né, a terminologia utilizada no contexto das funções, usando também aqueles conceitos de conjuntos que a gente vinha estudando no começo do ano, certo? E para introduzir esses termos, nós vamos partir de um exemplo. É sempre uma boa estratégia partir de um exemplo e chegar nos conceitos. Então, vamos supor que nós temos uma função y igual a 2x menos 1, que eu poderia escrever também da seguinte forma, né? f de x igual a 2x menos 1, porque f de x é igual a y, certo? Além disso, vamos supor que eu tenha dois conjuntos, que eu vou representar por diagramas de Venn. Um conjunto A, que contém os seguintes elementos: 2, 3 e 4, e um conjunto B, que contém os seguintes elementos: 3, 5, 7 e 13. Bom, eu vou extrair os valores da minha variável independente x do conjunto A. Ou seja, eu vou atribuir para o x os valores de 2, 3 e 4. Porque eu estou escolhendo isso, certo? Eu estou arbitrariamente determinando isso. O conjunto a partir do qual eu obtenho os elementos da minha variável independente x é o que a gente chama de domínio da minha função. Domínio. E a gente representa o domínio como d de f. D da função f. Certo? Bom, então vamos ver a que valores de y correspondem esses valores de x, de 2, 3 e 4. Bom, primeiro, eu vou substituir o x por 2. Então, no lugar do x eu vou colocar 2. Então, f de 2 é igual a 2 vezes x, que vale 2, menos 1. 2 vezes 2 dá 4, menos 1, 3. Então, quando o meu x vale 2, o y correspondente vale 3. Agora eu vou substituir x por 3. Então, f de 3 é igual a 2 vezes x, ou seja, 2 vezes 3, menos 1, que é igual a 2 vezes 3 dá 6, menos 1 dá 5. Então, quando o x vale 3, o y vale 5. E por último, eu vou substituir o x por 4. Então, f de 4 é igual a 2 vezes o x, que vale 4, menos 1, que é igual a 2 vezes 4 dá 8, menos 1, 7. Ou seja, quando o x vale 4, o y vale 7. Então, percebam que esses valores 3, 5 e 7, eles podem ser obtidos a partir do conjunto B. Nós temos aqui um elemento 3, um elemento 5 e um elemento 7. Então, o conjunto a partir do qual eu obtenho os valores de y, ou seja, os valores da minha variável dependente da função, é o que a gente chama de contradomínio da função. E a gente representa o contradomínio como C de f. Então, percebam que essa função aqui, essa relação matemática, ela estabelece uma relação entre o 2 e o 3, ou seja, o 2 do domínio e o 3 do contradomínio. Ela também estabelece uma relação do x igual a 3 com y igual a 5. E estabelece uma relação entre a variável independente 4 e a variável dependente 7. Agora, olhem aqui para o contradomínio. Nem todos os elementos do contradomínio têm uma relação estabelecida com algum elemento do conjunto A, do domínio, né?
Então, para aqueles elementos do contradomínio que de fato têm uma relação estabelecida com os elementos do domínio, nós podemos criar um subconjunto, ou considerar um subconjunto do contradomínio, que nós vamos chamar de subconjunto imagem da função, e a gente representa a imagem como IM de f.